cada amanhecer espiritual, se é que podemos chamar assim, André sentia o coração mais firme e a mente mais desperta. As lições, as emoções e o amor, renovado pela presença de sua mãe, formavam uma base sólida para a nova etapa que se aproximava. Essa etapa começou quando, certa manhã, Lísias entrou no quarto com uma expressão diferente. Não era alegria nem preocupação. Era um ar de solenidade. Com uma voz serena, ele disse: André, chegou o momento de nos acompanhar em uma missão de auxílio. Não será uma tarefa simples, mas acreditamos que você está maduro o suficiente para participar. O coração de André bateu acelerado. Uma missão? Para onde? Lísias se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Ao umbral. O impacto daquelas palavras fez o estômago espiritual de André se revirar. A lembrança das sombras densas, das vozes distorcidas, do desespero que o consumiu naquela região, veio à tona como um trovão. Mas, ao mesmo tempo, uma força nova pulsava dentro dele. Ele não queria fugir daquela realidade. Ele precisava enfrentá-la, compreender e talvez reparar parte do sofrimento que testemunhou. Respirando fundo, ele perguntou: Eu estou pronto para isso? Lísias respondeu com segurança: Está, mas não estará sozinho. Pouco depois, André foi levado a uma sala reservada do Ministério do Auxílio, onde uma pequena equipe se reunia. Entre eles estava Clarencio, cuja presença sempre irradiava uma força moral tão intensa que parecia clarear o ambiente. Com seu sorriso característico, o ministro disse: André, fico feliz em vê-lo preparado para este passo. A missão de hoje é simples em estrutura, mas profunda em significado. Resgataremos alguns irmãos que se encontram em sofrimento na zona inferior. André murmurou, emocionado. Como eu estive, justamente por isso sua participação é tão preciosa, afirmou Clarencio. Você conhece a dor da queda. Agora aprenderá a força da compaixão ativa. A equipe era composta por 8 auxiliares espirituais, todos com túnicas claras que emitiam um brilho sutil. Eles analisavam mapas vibratórios da região para onde iriam. Clarencio explicou: as zonas inferiores não são lugares fixos. André, são regiões vibratórias criadas pelas próprias mentes que nelas se encontram. Por isso, a paisagem muda constantemente. Precisamos de vigilância e equilíbrio para evitar que nossas emoções interfiram negativamente. O ministro continuou: hoje resgataremos um pequeno grupo que há muito tempo clama por socorro. Estão num estado de confusão profunda, mas começam a demonstrar arrependimento. Isso cria brechas para nossa aproximação. A viagem começou poucos minutos depois. Guiado pelos benfeitores mais experientes, André sentiu a vibração da colônia suavizar aos poucos, até que uma sensação mais pesada surgiu ao redor. A luz parecia se comprimir, como se o ambiente respondesse à densidade emocional da região. Logo, o cenário se transformou. Eles adentraram o umbral. As sombras eram grossas, densas, quase palpáveis. A atmosfera carregava um frio espiritual que não vinha da temperatura, mas das vibrações negativas. André sentiu seu corpo perispiritual estremecer e precisou fazer um esforço consciente para manter pensamentos elevados. Lísia se aproximou e lembrou: lembre-se do que aprendeu. Aqui, o pensamento é proteção. Respire na luz. André assentiu e se concentrou, tentando manter a serenidade. Poucos metros adiante, ouviu gemidos, lamentos, choros distantes. Figuras trêmulas surgiam nas sombras, mas a equipe mantinha um círculo vibratório elevado que impedia aproximações agressivas. Ali, apontou um dos auxiliares. No interior de uma espécie de vale escuro, 3 espíritos estavam curvados, chorando
com expressões marcadas pela culpa e pelo desespero. Seus corpos espirituais estavam deformados pelas emoções pesadas e suas roupas escuras tinham uma aparência quase oleosa. Clarencio fez um gesto e a equipe se aproximou lentamente. A reação dos espíritos foi imediata. 2 deles se encolheram, como se temessem punição. O outro ergueu os olhos, e André jamais esqueceria o que viu. Um olhar perdido, implorante, que refletia sofrimento e esperança ao mesmo tempo. Clarencio disse, com uma voz que ecoava em todas as direções: "Não tenham medo, estamos aqui para ajudar." Os espíritos começaram a chorar. Suas lágrimas caíam como gotas densas, carregadas de dor antiga. Um deles murmurou: "Perdoem, perdoem, eu não sabia. Eu não queria." André sentiu um aperto profundo no peito. A cena era tão semelhante ao que ele viveu que deu vontade de se ajoelhar ao lado deles. Ele se aproximou lentamente, o coração vibrando em compaixão. Com a voz embargada, ele disse: "Eu sei como é, sei como dói. Eu também estive aqui. Eu também chorei, implorei, sofri e fui resgatado. Vocês também serão." Os espíritos o olharam, incrédulos. Um deles murmurou: "Mas eu fiz tanto mal." "Eu também errei", respondeu André. "A diferença é que aceitei a ajuda. Agora é a vez de vocês. E não estão sozinhos." Foi então que um deles, tremendo, estendeu a mão. Uma mão quase negra de dor, mas uma mão humana, ainda capaz de buscar a luz. Sem hesitar, André segurou-a. De imediato, um calor suave atravessou os dois, como se a chama da esperança fosse reacendida naquele simples gesto. Lísias se aproximou e orientou: "Excelente, André, essa confiança é a chave. Agora, mantenhamos o equilíbrio." A equipe começou a envolver os 3 espíritos em mantos de energia luminosa. Não eram mantos físicos, mas vibrações especiais produzidas pela união dos pensamentos elevados dos trabalhadores. Lentamente, as sombras ao redor recuaram, reconhecendo a presença de uma força superior. Durante o processo, Clarencio explicava: "Esses irmãos estão presos há muito tempo em estados de culpa e desespero. A luz os fere inicialmente, porque não estão acostumados. Mas à medida que aceitam ajuda, começam a vibrar em níveis que nos permitem retirá-los daqui." Em poucos minutos, o resgate estava concluído. Os espíritos, ainda frágeis, foram levados para veículos leves, feitos de matéria sutil, preparados para um transporte vibratório seguro. Antes de voltar à colônia, André olhou uma última vez para aquela região. O vale sombrio continuava lá, repleto de dores. Mas ele sentia algo diferente dentro de si. Não mais medo, mas responsabilidade. Clarencio se aproximou dele e disse: "Que isso sirva de aprendizado. Assim como você foi resgatado, hoje ajudou a resgatar. Este é o ciclo divino. Receber para depois servir." A viagem de volta foi marcada por um silêncio reflexivo. Ao chegar a nosso lar, André sentia-se exausto, mas era uma exaustão luminosa, que fortalece a alma. Ele sabia que havia dado um passo gigantesco, sabia que jamais esqueceria aquela missão. E sabia, acima de tudo, que estava cada vez mais pronto para continuar seu caminho de evolução. Obrigado